com esses ensinamentos. Então que você esteja sempre ligado no trono, orando em espírito, buscando da parte de Deus, para que o Senhor, Ele fale particularmente com você, Ele fale direcionadamente, de forma específica, tratando com você naquilo que você precisa, trazendo a resposta que você busca e trazendo o alerta que você precisa receber. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar individualmente em cada um de nós e no coletivo também através do conhecimento, né, da palavra. Então vamos ao texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 14 a 26, que diz: E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. O personagem que fala aqui é Caim, que acabara de cometer um fratricídio, matou o seu próprio irmão. Então ele sentiu profunda inveja, porque a oferta de seu irmão, que foi uma oferta perfeita, foi aceita diante de Deus e a sua oferta foi recusada. E Deus o alertou que o mal está à porta. Então Deus ele trouxe a Caim o devido alerta para que ele evitasse, para que ele se protegesse daquele assédio. O assédio que estava sendo feito contra ele, contra a vida dele, para que ele causasse aquele mal. Só que Caim resolveu não dar ouvidos e prosseguiu então no seu intento, deixou que a inveja, que o ódio tomasse conta de todo o seu ser, e ele cometeu esse ato absurdo, esse ato inominável, que deu origem, deu início a todo esse encadeamento de destruição que nós temos visto na humanidade até a data de hoje. Com a desvalorização da vida, com a mortandade crescendo, os crimes se alastrando por todos os lugares, com a vida humana sendo cada vez mais desvalorizada, de modo que pessoas perdem a sua vida com bala perdida, ou perdem a sua vida por aparelho de celular. Então a vida é ceifada em tantas circunstâncias, e o dom precioso de Deus não é de forma alguma respeitado nem valorizado. Então nós temos o princípio de tudo isso aí. Quem puxou o carro, quem iniciou o fio dessa meada é Caim, que de fato se deixou levar por todo aquele ódio, por toda aquela inveja, né? Foi abatido aí por esse sentimento. Uma vez que o pecado estava presente agora na humanidade, o pecado invadiu o âmbito da humanidade a partir da desobediência de Adão e Eva, e agora Caim manifesta essa natureza corrompida, essa natureza maligna, né? Que está agora pervertida pelo pecado. Então não é o plano perfeito de Deus, é a destruição do plano perfeito de Deus. E a igreja em Cristo se posiciona contra essa destruição. A igreja em Cristo prega a verdade da palavra de Deus. A igreja em Cristo prega aquilo que é fundamento para a sociedade. Como Cristo disse, os dois pilares: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós vivemos isso através da nossa própria vida, nós nos posicionamos em antagonismo a essa destruição que tem acontecido. Tomar posicionamento não é sair por aí com bandeira gritando palavras de ordem. Tomar posicionamento não é sair por aí fazendo carreata e atrapalhando o trânsito. Então muitas pessoas entendem que existe um momento que é necessário fazer isso. Mas o posicionamento real contra toda a destruição que tem se acarretado na sociedade é aquilo que você faz todos os dias na sua vida. Quando você se posiciona contra o pecado, quando você se posiciona contra o diabo, contra a influência maligna, quando você se posiciona contra aquilo que atenta contra a palavra de Deus, e você vive nessa terra de acordo com a lei do Espírito Santo, e você se porta corretamente na sua empresa, e você se porta corretamente na sua família, e você se torna referência onde você está protestando contra o pecado, você está protestando contra o mal, você está propagando a palavra de Deus através de atitudes e não só de palavras. Como Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. São as obras de Cristo, o fruto do Espírito, que está manifesto nas suas atitudes, no seu testemunho, que dão, de fato, que professam, manifestam a sua fé. A fé que você tem vivido nesse Deus verdadeiro. Então não é fácil para você. Certamente são desafios, são dificuldades,
São pelejas. Você tem encontrado de fato muitos antagonistas, tem encontrado de fato muita oposição, mas você permanece firme na rocha que é Cristo Jesus e continua dando testemunho de Deus no meio de uma terra corrompida. Então você tem, como o Espírito Santo de Deus usou Paulo para dizer, você constitui aquele que tem de fato detido a ação do iníquo. A igreja está na terra, e a igreja estando na terra, ela é a representante do reino do céu. E sendo a representante, ele está detendo a eficácia da ação do iníquo, por causa do testemunho que você tem dado, por causa do exemplo, da referência que você é. Então Caim, ele é exatamente o contrário. Ele se deixou levar, ele se deixou invadir totalmente, tomar pela emoção, se deixou tomar por esse sentimento destrutivo, esse sentimento de fato avassalador que entrou nele e que o levou a tomar esse tipo de atitudes. E assim ele deu início a tudo isso. Agora veja, o Senhor porém lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então temos aí mais algumas descrições, daqui a pouco a gente vai falar detalhadamente acerca de cada uma delas, mas uma coisa que nos fica bastante clara aqui é a misericórdia de Deus. Muitas das vezes nós temos tido uma compreensão incorreta acerca do Deus a quem nós servimos. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a triunidade divina. Muitas pessoas pensam que a graça só está presente no Novo Testamento, que é o engano. O Deus do Antigo Testamento não era um Deus de ira, ou um Deus de destruição, ou um Deus vingativo, ou um Deus sanguinário, como algumas pessoas têm erroneamente compreendido. É o Deus do Antigo Testamento que nós temos visto aqui, o Pai, que tem manifestado graça desde sempre. O Deus a quem nós servimos é um Deus de graça desde sempre. O Senhor Jesus Cristo, diferente do que comunicam os TJs, ele não foi criado por Deus, na época já da sua manifestação no Novo Testamento. Ele não é um ser criado, ele é eterno. Ele é Deus de Deus. Ele é eterno como Deus é eterno. Ele é onipotente como Deus é onipotente. Ele é onipresente como Deus é onipresente, porque ele é Deus. Ele é o Logos divino pré-encarnado e ele sempre existiu. De eternidade em eternidade ele é Deus. O Espírito Santo ele não passou a se manifestar no Pentecostes, como também muitos erroneamente têm entendido, e muitas das vezes o TJ tem até afirmado que ele é uma força ativa, como a energia elétrica que aciona essas lâmpadas ou os instrumentos musicais movidos à energia elétrica. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo toma decisões, e o Espírito Santo está à frente desta obra e desse projeto, está à frente da tua vida. Como diz no Atos dos Apóstolos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como diz também que o Espírito Santo apartou a Paulo e a Barnabé para uma grande obra. O Espírito Santo de Deus, ele se move em nós. Ele nos impulsiona a adorar a Deus da forma correta. Ele nos impulsiona a orar da forma correta e pedir aquilo que de fato é relevante para Deus. Porque se nós formos deixados aos nossos próprios prazeres e concupiscências, nós pedimos aquilo que não iremos receber. Pedis e recebeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Isso é uma oração carnal. Isso é uma oração motivada por concupiscência. Oração para derrubar a vida do irmão ou da irmã. Oração contrária à vida de alguém. Oração para pedir a Deus coisas para o seu próprio deleite, para se exibir ou para ostentar. Esse tipo de oração não passa nem desse teto de gesso aqui. Mas o Espírito Santo de Deus se move dentro de você e faz você compreender aquilo que você precisa, aquilo que você precisa corrigir, aquilo que você precisa consertar, aonde você precisa se arrepender, aonde você precisa voltar, como diz na carta lá que foi escrita à igreja de Éfeso. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. É o Espírito Santo de Deus. Então o Deus de graça está presente aqui, falando com um Caim.
É o Deus de graça, porque a graça não começou no Novo Testamento, a graça está presente em toda a Bíblia. Porque a graça é eterna, como a graça está presente num Deus que é eterno. E que manifesta a graça desde o Antigo Testamento. A gente vai ver melhor isso aqui. Veja, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Veja só também, a gente vai analisar melhor o que é essa atitude aqui, como ela tem sido manifestada na atualidade. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Só nomes lindos e maravilhosos, né? São ótimas sugestões aí, para quem quiser dar a seus filhos. A Bíblia tem ótimas sugestões. Meujael, Metusael, coisa linda. Olha só. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha o início da poligamia. O início, né? No caso aqui, a bigamia. Tomou 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, e este é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, outro nome maravilhoso, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim é Naamá. E disse Lameque a suas esposas: Ada e Zila, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o santo nome do Senhor. Gênesis 4, 14 a 26. Glórias a Deus por essa maravilhosa palavra da parte de Deus. E aí queremos agora passar para o estudo, esclarecendo um pouco mais, né, acerca daquilo que temos lido e trazendo aquilo que eu pude pesquisar na área, para que nós possamos compreender um pouco mais acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala dentro dessa Escritura. E para entendermos a relevância, para entendermos a importância desse texto para nós, o como ele pode falar poderosamente em nossos corações, mesmo que pareça um tanto estranho para você, talvez você pense: nunca ouvi uma pregação nesse texto, nunca ouvi ninguém, né, dedicar tempo a trazer uma pregação. Eu digo para você que a Bíblia Sagrada ela é inteira inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela é teopneus, ela é soprada por Deus. Então eu creio que sim, o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa palavra. O Espírito Santo de Deus quer falar com você nesse trecho da Escritura, através dessas informações, através desses fatos que estão aqui descritos. E o primeiro em relação a Caim. Esta pessoa, as atitudes de Caim. E como as atitudes de Caim elas são marcantes na atualidade. E como na verdade ele acabou constituindo escola, de tal maneira que existe, infelizmente, algumas pessoas que estão seguindo pelo mesmo trajeto. Estão trilhando pelo mesmo caminho. Se não fosse assim, nós não teríamos o texto de Judas, carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, e versículo 11. Judas, versículo 11. Eu vou ler aqui o texto, tá certo? Vocês vão anotando, e em casa vocês veem melhor, vocês estudam melhor isso aí. Mas quem quiser também ler comigo, pode ir lá. Carta de Judas, capítulo 1 e versículo 11. Veja só. Ai deles. Por quê? Por que ai deles? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Na revolta de Corá ou Coré, em algumas traduções. Então nós temos aí 3 personagens que são exemplos
do naufrágio na fé, são exemplos da apostasia, são exemplos do desvio, são exemplos daqueles que são condenáveis diante de Deus. Nós temos exemplificados aí então a revolta pela vaidade, a ganância e aquele que ele descreve como o caminho de Caim. Então, com Corá, o que nós temos? Aqueles que eles entendem, eles acreditam que eles têm que ser ovacionados, que eles têm que ser louvados, têm que ser reconhecidos, tem que ter destaque para ele, tem que ter uma posição de privilégio para ele. E Corá, eles entendiam que Moisés e Arão estavam tendo muito destaque. Eles entendiam que Moisés e Arão estavam muito centralizados no comando. E que, na verdade, eles também deveriam ter uma posição. Eles também deveriam ter privilégios. Deveriam ter uma posição de destaque. E é quando a vaidade tomou conta do coração. É quando a arrogância tomou conta do seu ministério. E ele, entendendo que deveria, na verdade, deveria ter esse tipo de reconhecimento, ele atentou contra aqueles que foram levantados pelo próprio Deus. Ele se posicionou contra aqueles que foram levantados pelo próprio Senhor. E, infelizmente, quantos não temos visto na atualidade, na igreja, infelizmente, se posicionarem como uma oposição, no sentido não do melhor para a obra de Deus e para a glória do nome de Deus, mas sim no sentido de tentar disputar espaço, no sentido de tentar conquistar algo pela força humana, pela sabedoria humana, pela capacidade, pelo talento humano, e não levantados pela soberana mão de Deus. E quando nós temos visto essa situação, nós temos visto pessoas que têm sido usadas pelo diabo para dividir a igreja. Pessoas têm sido levantadas pelo diabo dentro da igreja para causar facção. Como Paulo se deparou com esse problema na igreja de Corinto. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Cefas, outros de Apolo e outros de Cristo. A igreja está dividida. Se a igreja está dividida, a sua ação não está unida, não está em conjunto, não estão falando numa mesma voz, não estão orando no mesmo espírito. E se assim estão, facilmente serão destruídos. Porque Cristo disse, a casa dividida contra si mesmo não subsiste, não permanece. Eis aí a estratégia do diabo contra a igreja, inclusive da atualidade, dividir para conquistar. Mas o Espírito Santo de Deus está trazendo um alerta para mim e para você nessa noite. Aleluia. Que nós não aceitamos divisão aqui. Aqui só tem um pastor chamado Jesus Cristo. Aqui só tem um grande chamado Jesus Cristo. Aqui só tem um mestre chamado Jesus Cristo. E todos os demais são servos. Quem está ensinando é servo. Quem está aprendendo também é servo. Quem está regendo é uma serva. Quem está cantando também é uma serva. Todos nós estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja a Ele somente. Seja adorando, seja trabalhando, seja ensinando, seja aprendendo. Toda a honra e toda a glória seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Só há um Senhor e todos nós somos servos. E aí Paulo traz essa explicação exatamente para combater esse espírito. Então ele fala aqui da arrogância, ele fala aqui da ganância de Balaão, que, segundo a Sagrada Escritura nos diz, ele ouvia a voz de Deus. Deus de fato falava com ele. Deus de fato se comunicava com ele. Só que em algum momento ele amou mais o prêmio. Em algum momento a ganância tomou conta de seu coração. De modo que ele começou a tentar manipular aquele dom maravilhoso de Deus, a fim de conseguir benefícios. Negociar, trocar, vender o dom maravilhoso pelas 30 moedas de prata, como Judas Iscariotes assim fez com a sua salvação, vendendo o Filho de Deus. E quantos não têm caído nesse pecado? Quantos não têm caído nessa chamada? Quantos você tem visto aí que estão caindo, que você tem visto causando escândalo na mídia, que você tem visto aí sendo desmascarado porque venderam o seu ministério? Porque venderam a sua chamada, porque se deixaram levar pelo preço, se deixaram levar pela oferta, como o Senhor Jesus Cristo, que eu trouxe aqui a mensagem na terça-feira passada, na terça-feira de ensino passada, na qual o diabo veio até ele com uma oferta, oferecendo os reinos, oferecendo toda essa mentira, todo esse engano com que ele tem enganado tanta gente. E Jesus Cristo diz,
Vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Não há negociação com o diabo, não há negociação com o pecado, não há negociação com a oferta que vem da parte do inimigo. Então, ele diz, olha, Balaão foi um que negociou, e tendo negociado, se deixou levar por isso, e se vendeu. E tendo se vendido, perdeu aquilo que era maravilhoso de Deus na vida dele. Mas ele também cita Caim. E ele fala, alguns têm andado no caminho de Caim. E que caminho é esse? Que trajetória é essa que Caim seguiu e que na verdade se tornou uma referência daqueles que também têm trilhado pelo mesmo caminho de destruição? Veja aqui, ó, a referência que eu vou colocar aqui para vocês, que já foi lida, e a gente vai analisar. Eis que hoje me lanças da face da terra, como já foi lido, e da tua presença hei de esconder-me. Muito bem, está bem consciente daquilo que está acontecendo com ele. Serei fugitivo e errante pela terra. Muito bem. Quem comigo se encontrar me matará. Qual é a preocupação do coração de Caim? Me lança da face da terra. Da tua presença vou me esconder. Serei fugitivo e errante. E quem me encontrar me matará. A grande preocupação de Caim não era porque ele estava perdendo comunhão. A grande preocupação de Caim não é porque ele estava se afastando da presença maravilhosa de Deus. A grande preocupação de Caim não é porque ele estava fora do plano perfeito de Deus. A grande preocupação que afligia o coração de Caim, que aflige o coração daqueles que têm se afastado de Deus, não é tanto em relação ao pecado em si, não é tanto em relação à perda de comunhão em si, mas é em relação à justa punição que cairá sobre eles. Caim não tinha tanto receio quanto a perder a presença de Deus, mas ele estava muito preocupado em relação à punição que era justa e que deveria cair sobre ele. Então, quando Judas ele resgata a imagem de Caim e fala acerca daqueles que têm andado pelos caminhos de Caim, nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas que estão começando a conviver com o pecado. Muitas pessoas que, infelizmente, estão começando a relativizar as coisas na casa de Deus. Estão começando, na verdade, a criar subterfúgios, a criar desculpas para si mesmo e a prosseguir na sua caminhada neste mesmo trilho, deste mesmo jeito, sem passar pelo processo importantíssimo que é abordado por Paulo nas suas cartas, onde nós temos a metanoia e o epistrefo. A metanoia é a mudança de mente. E aí nós temos Cristo dizendo acerca daqueles que se arrependem. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E quando Cristo traz uma cura, quando Cristo traz uma libertação, ele sempre dizia para a pessoa, vai e não peques, para que pior não te aconteça. Então é imprescindível, não que nós, em algum momento, nós possamos bater no peito e dizer, eu sou perfeito, eu não cometo erros. Não, enquanto nós estivermos nessa vida, nessa carne, né, nesse corpo, enquanto essas leis, como Paulo fala que uma outra lei opera nos meus membros, diferente da lei do Espírito que está em mim, na minha mente, de modo que meus membros lutam contra essa lei, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu acabo por fazer. Então Paulo fala do conflito que há dentro de nós. Só que existe um mecanismo extraordinário dentro de nós, chamado arrependimento. É necessário que nós constantemente nos coloquemos diante de Deus, de uma forma pura, de uma forma tranquila, de uma forma aberta, sem fingimento, sem hipocrisias, sem máscaras, e nos coloquemos abertamente diante dele, e peçamos diante dele perdão verdadeiro, sincero, pelos nossos pecados. E de fato nós queiramos nos apartar desses pecados. E de fato nós queremos trilhar por um novo caminho. Nós queremos passar por um processo de transformação da nossa mente, permitindo que o Evangelho penetre em todas as áreas da nossa vida, não deixando nada escondido à influência da luz que vem da parte de Deus por meio da sua palavra. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina no meio dessas trevas e afasta toda a escuridão. A palavra de Deus é como águas purificadoras que entram dentro da minha e da tua vida e vão tirando toda a sujeira do pecado.
A palavra de Deus precisa ser aceita, acatada. Ela precisa ser guardada, internalizada. Como diz o salmista, escondi a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. É somente quando a gente se submete à palavra de Deus que a gente pode, de fato, passar por uma transformação na nossa mente. Mudar a tua forma de pensar. Como Cristo, como Paulo, aliás, diz, não vivo mais eu. E quando Paulo fala dessa maneira, de forma muito corajosa, de forma muito sábia, né? Ele diz, não vivo mais eu. Ele olhava para si e via a quantidade de defeitos que ele tinha. A quantidade de falhas que ele tinha. E nós não somos diferentes de Paulo. A quantidade de formas erradas de pensar. A quantidade de decisões incorretas. A quantidade de erros cometidos e que atentam contra a santidade de Deus. Então nós também precisamos entrar pelo mesmo caminho. Como Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele se torna referência, é isso que ele está fazendo. Eu vou ser referência para vocês. Sabe o que eu vou fazer? Não vivo mais eu. As minhas decisões, o meu eu, minhas vontades, a minha ganância, a minha soberba, a minha vaidade intelectual, aquilo que eu acho da vida, aquilo que eu acho das pessoas, não vivo mais eu. Vou colocar tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Como é que Cristo agiria nessa situação? Como é que Cristo se comportaria nessa situação? Qual é a visão que Cristo teve em relação a esses fatos? Aí você vai precisar buscar na palavra de Deus. E aí quando você buscar na palavra de Deus e você tomar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo como referência, você vai poder dizer a segunda parte da sentença. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí as pessoas que olharem para você vão ver Cristo através de você. Vão ver Cristo na maneira como você perdoa aquela pessoa que te ofende. Como Cristo no alto da cruz perdoou aqueles que estavam executando. É difícil para você, também é difícil para mim. Mas esse é o meu padrão. O padrão que vem da parte de Deus para mim. Esse é o prumo de Deus sobre a sua igreja. É o Senhor Jesus Cristo. A única porta de salvação para nós. Se nós queremos chegar até diante de Deus, você tem que entrar pela porta que é Cristo. Então Caim foi exatamente ao contrário. Caim fez exatamente o contrário. Eu vou me afastar de ti, eu vou para longe na terra, eu vou me esconder da tua presença, eu vou me tornar um errante. A minha única preocupação de alguém me matar, de alguém me pegar, de alguém me surpreender, de alguém me dar um flagra. É como algumas pessoas têm dito, o medo não é pelo pecado, o medo é pelo pecado ser descoberto. Aí onde entra uma situação muito grave, porque se nós deixamos esse sentimento se apoderar da nossa vida, nós estamos trilhando pelo caminho de Caim. Mas o Espírito Santo de Deus está repreendendo, o Espírito Santo de Deus está destruindo, o Espírito Santo de Deus está arrancando este espírito maligno, está arrancando essa ideia satânica do coração de qualquer pessoa que tenha sido atingido por essa seta. O Espírito Santo de Deus está dizendo, você não foi chamado para andar pelo caminho de Caim, mas você foi chamado para andar pelo caminho estreito, e pela porta estreita, e para chegar nas mansões celestiais. O caminho que nos foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Então Caim, ele seguiu por esse caminho. Agora, mesmo Caim manifestando esse tipo de atitude, como Judas depois vai condenar na sua carta, como eu li aqui, o versículo 11, aqueles que entram pelo caminho de Caim, mesmo assim, mesmo para estas que têm trilhado por esse tipo de caminho, que têm se comportado dessa maneira, mesmo eles são alvos da misericórdia e da graça de Deus. Mesmo eles são alvos da paciência de Deus. Quando nós olhamos para as situações que nós temos visto no mundo, quando nós olhamos para a maneira como o mundo está, a maneira como as pessoas estão, nós, muitas das vezes, nos sentimos indignados. Nós nos sentimos, às vezes, escandalizados, irados, muitas das vezes. Às vezes a ira toma conta do coração, porque nós temos referência num Deus de justiça. Nós temos referência num Deus de misericórdia, num Deus de amor. E às vezes é o que menos temos visto na sociedade. Agora, muitas das vezes a pergunta é, por que Deus não traz logo um juízo? Por que Deus não traz logo uma condenação? Por que Deus não põe logo um fim em toda essa injustiça? E aí nós nos deparamos com um aspecto maravilhoso de Deus, que é muito difícil para a natureza humana compreender.
mas que graças a este aspecto de Deus nós fomos alcançados. Graças a essa característica de Deus nós estamos salvos. Nós fomos purificados do nosso pecado pelo sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. E nós fomos predestinados para as mansões celestiais, por causa dessa face de Deus, por causa dessa característica. Veja, o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E aí você vê essa situação. E eu busquei algumas literaturas falando acerca desse sinal. E claro, existe uma limitação devido às informações que são dadas. Nós não podemos avançar além daquilo que a Escritura dá, além daquilo que a Escritura diz. Não adianta eu ficar aqui teorizando, não adianta eu ficar aqui especulando. Mas alguns comentaristas antigos chegam a sugerir até que Deus colocou uma das letras do seu nome na testa de Caim, para aqueles que olhassem, vissem, soubessem que ele é marcado por Deus. Agora, isso não tem nenhuma força de argumentos, não tem nenhuma base sólida, porque isso é apenas comentários de antigos estudiosos, né? Então, principalmente do judaísmo. Mas eu quero trazer um texto aqui que, na verdade, pode nos trazer uma sustentação bíblica, pode nos trazer uma forma bíblica de olhar para essa atitude de Deus. Segunda carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler aqui, quem quiser pode ou abrir ou anotar para ler depois. Não retarda o Senhor a sua promessa. Olha só Pedro nos explicando aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí nós temos visto, como eu afirmei no começo da leitura, Deus não é Deus de graça somente no Novo Testamento. Deus é Deus de graça a todo tempo. Que se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, se não é a longanimidade de Deus, a humanidade não teria chegado a este ponto, a este momento. Então, quando nós olhamos para as situações, e muitas das vezes nos aborrecemos com ela, quando nós olhamos para o mundo como está, e muitas das vezes nós ficamos até um tanto revoltados, lembre-se, Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Deus é um Deus longânimo, é um Deus que retarda a sua ira, é um Deus que retarda o seu juízo. E se assim não fosse, o que seria de mim, o que seria de você? Se Deus, no momento em que nós não pertencíamos ainda a Ele, no momento em que nós estávamos contra Ele, no momento em que nós estávamos envergonhando a Deus com as atitudes de pecado, ferindo a santidade de Deus, se Deus naquele momento tivesse trazido juízo, se Deus naquele momento tivesse trazido a sentença condenatória, o que seria de mim e o que seria de você? Quando Ele enviou o seu Filho à terra sem pecado para morrer por nós, tomar o nosso pecado sobre Ele, antes mesmo de nós o conhecermos, antes mesmo de nós o adorarmos, antes mesmo de nós o exaltarmos, o que seria de nós? Então a longanimidade de Deus nos alcançou, e a longanimidade de Deus ainda está em atuação, ainda está na sua ação continuada, para alcançar mais pessoas que ainda virão debaixo da palavra de salvação em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo ainda o tempo da misericórdia de Deus, o tempo da longanimidade de Deus. Mesmo que nós temos visto o pecado se multiplicar na humanidade, mas o amor de Deus, ele superabunda, e o amor de Deus, ele está buscando, olhando por toda a terra, convidando ainda para a salvação. E nós somos o veículo do amor de Deus. Por isso que Deus tem levantado a nós e nos tem dado uma fonte inesgotável, que é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem amor, sem precisar que as pessoas te amem. É isso que é maravilhoso, não é que o mundo vai te amar e por isso você vai amá-los, não. O mundo continua se levantando contra nós e nos odiando por causa do Espírito que está nele. Mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra as potestades malignas, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nessa geração. Então o amor de Deus se manifesta através de você para alcançar essas pessoas que são escravizadas pelo pecado. Aonde você estiver, manifeste o amor desse Deus longânimo. Manifeste a misericórdia desse Deus misericordioso, porque um dia a misericórdia dele te alcançou. Como aquela parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, que uma pessoa devia
A pessoa tinha uma dívida e ela não conseguia honrar com essa dívida para com o rei. E o rei mandou chamá-la à sua presença. E ela se humilhou diante do rei e pediu para que ele perdoasse a dívida. E o rei perdoou. Só que a pessoa chegando lá fora encontrou outro que o devia. Só que a dívida que o outro tinha para consigo era menor do que a dívida que ele tinha para com o rei e que foi perdoada. O que ele fez? Em vez de ele manifestar a misericórdia que o rei manifestou para ele mandou jogar a pessoa no cárcere. Ele mandou jogar a pessoa na prisão, até que ela honrasse com a dívida. E aquela pessoa foi convidada novamente à presença do rei. Por que tu não agiste com a misericórdia para que eu agir com você? E aonde nós temos esse tipo de palavra, ela não é muito famosa. Ele não é o tipo de palavra que você vai ouvir em congresso. Não é o tipo de palavra que você vai ouvir em qualquer programa de TV. Mas é a palavra bíblica, é a palavra de Deus, é a fonte inesgotável da palavra de Deus para você. O Senhor perdoou a você os seus pecados. O Senhor purificou você e livrou você da condenação eterna. O Senhor te deu vestes novas de santidade, colocou um anel no seu dedo e te colocou assentado no meio dos príncipes e te predestinou às mansões celestiais. Haja para com os outros com a misericórdia com que Deus agiu para com você. Quando você olhar para o pecador e você sentir por ele a revolta, a ira, muitas das vezes, lembre-se, um dia Deus perdoou os seus pecados. Então, da mesma forma como ele te perdoou, saiba perdoar. Ainda mais porque Cristo disse, se não perdoardes os pecados àqueles que te ofendem, também os teus pecados não serão perdoados. A oração modelo. Então, nós temos aí uma situação na qual, se nós não nos posicionarmos diante da verdade, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja desafiadora, nós não conseguiremos andar na presença de Deus, nós não conseguiremos honrar, nós não conseguiremos estar de acordo com o grande plano de Deus para nós, de acordo com aquilo que Deus exige de nós, de acordo com aquilo que Deus nos deu e também exige que nós demos, nós também compartilhemos. Então temos essa situação na qual Deus foi misericordioso, da mesma forma como Deus é misericordioso para mim. E como Deus é misericordioso para mim, quer que eu seja também misericordioso. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui nós temos uma situação bem terrível. Nós temos uma situação aqui bem triste. Porque nós vemos que mesmo Caim, tendo sido alvo da misericórdia de Deus, mesmo Caim tendo sido atingido pela graça maravilhosa de Deus, e tendo sido evitado que ele recebesse aquela dura punição, aquela justa punição, qual é a atitude dele para com Deus? Qual é o comportamento dele para com Deus? E aí nós vemos que o caminho de Caim, conforme alertado por Judas, é exatamente o caminho daquele que se afasta de Deus. E aí Cristo, abordando essa questão, ele aborda essa questão de uma forma muito clara com os judeus. Ele começa a pregar para os judeus, falando acerca de sua própria natureza, falando acerca da sua missão, quer trazer o Pai para nós, quer nos mostrar o Pai na sua própria vida. Quem vê a mim vê o Pai, como disse Filipe. E aí os judeus não aceitam aquela mensagem, não aceitam aquela palavra. Eles olham para Cristo e falam, mas ele é filho do carpinteiro. Os seus irmãos e as suas irmãs estão entre nós. Ele veio de Nazaré, que é uma cidade periférica da Galileia. Como diz a Galileia das Nações, como eles chamavam, um lugar de trevas, um lugar de influência maligna. Então eles olhavam com preconceito para aquela região. Eles olhavam com preconceito para com Cristo. Cristo não estava atendendo às expectativas deles. Só que tem uma coisa, Cristo não veio para atender nem a minha nem a sua expectativa acerca dele. Ele veio para nos mostrar qual é o padrão de Deus para nós. Nós temos que nos submeter ao padrão dele, não ele ao nosso. O Senhor Jesus Cristo não vai trabalhar na nossa vida da forma como nós descrevemos para ele, mas é ele que vai nos colocar a maneira como ele quer trabalhar. E eu como servo, você como serva de Deus, é necessário que nós aceitemos a maneira como ele quer trabalhar na nossa vida, a maneira como ele quer agir na nossa vida. E aí nós vemos essa situação. Caim não aceitou. Caim não lidou de uma forma correta com isso. Caim se dirigiu para a terra de Nod. O que é essa Nod? A palavra Nod significa vaguear ou vagabundar. Então era uma terra onde você não tinha referências. Você vagueava por lá buscando talvez alguma oportunidade, mas sem nenhum objetivo. Você ficava ali perdido. Você ficava sem nenhum objetivo. E quando nós olhamos para a situação de Caim,
E nós vemos essas atitudes, nós vemos exatamente o resultado daqueles que têm se afastado de Deus. E aí nós chegamos à conclusão. Está difícil com Deus? Está difícil com o Senhor? Como muitas pessoas acabam confessando, as pessoas aceitam a Cristo e no primeiro momento eles têm aquela empolgação, eles têm aquela alegria. Você vê o novo convertido, ele quer ganhar o mundo inteiro de uma vez só. Ele quer carregar um banco nas costas, ele quer mudar o mundo, ele quer fazer tudo de uma vez só, é o neófito, é o novo convertido. Você vê, você se alegra pela vida dele, só que você sabe que ele vai passar por uma fase de amadurecimento, na qual aquela empolgação vai ter que se transformar numa fé sólida, porque a pessoa não pode viver a vida inteira de empolgação, ela não pode viver a vida inteira apenas de uma alegria efêmera, de uma coisa passageira. Ela tem que viver sim de decisões sólidas, na qual ela nega a si mesma, na qual ela toma sobre si a sua cruz, como Cristo disse, se alguém quer vir após mim. Veja que Cristo não disse, olha, não, você é obrigado. Não, você pode talvez não vir, você pode talvez não querer, você pode talvez tomar outro caminho, como falou para os apóstolos, quereis ir após eles, depois de um discurso duro. Só que ele falou, você quer vir após mim? Se você quer vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E é onde você vai ter que amadurecer e saber o que é tomar decisões, saber o que é negar a si mesmo, saber o que é perder, muitas das vezes, pelo reino de Deus, mas ganhar diante de Cristo. Saber o que não negar a Cristo, mesmo diante das piores circunstâncias. É onde você vai aprender a tomar decisões. Mas as pessoas que não aprendem esse tipo de coisa, são pessoas que, infelizmente, como Caim, têm se afastado de Deus. E quando a pessoa se afasta de Deus, fica difícil. Ela fala, não, está muito difícil aqui, eu vou me afastar. Não, aqui está muito complicado, antes era mais fácil. Não, antes alguém falava uma coisa para mim, eu xingava, pior do que ela. Alguém me agredia, eu agredia mais ainda. Não, alguém talvez tivesse que tomar uma decisão, eu ia lá, dava um jeito, enganava um, enganava outro, e dava tudo certo. Aí você fala, não, estava mais fácil. Só que tem uma coisa, como Cristo disse, para o inferno o caminho é largo, e a porta é larga. Você pode ir arrastando o que você quiser, todos os seus vícios, toda a sua condenação, todas as suas más obras. Para o inferno o caminho é largo. A porta também é larga, você entra com todos os seus vícios, entra com tudo aquilo que você quiser. Mas para o céu o caminho é estreito, e a porta também é estreita. Porque não vai passar os seus vícios, porque não vai passar os seus maus costumes, porque não vai passar as coisas erradas que você aprendeu ao longo da vida. Você vai ter que deixar tudo isso, e você vai ter que vestir as vestes de santidade, e você vai entrar somente com o Senhor Jesus Cristo. O processo é outro, o processo é mais difícil. E aqueles que se revoltam por esse processo são como Caim. Se afastam. Não, eu quero me afastar, eu quero ficar de longe. Não, não quero ser fiel não, eu vou ficar daqui. Ó. Não precisa me chamar não, o dia que eu quiser eu vou. Aí apareço na igreja, só que eu... Não, o dia que der vontade eu vou. Você está se afastando de Deus. Você está se afastando do Senhor. Você está se afastando do padrão de Deus para a sua vida. Você está se afastando da vontade perfeita de Deus para a sua vida. E aquele que se afasta de Deus é semelhante ao que está no caminho de Caim. E o caminho de Caim o levou para uma terra sem direção. O levou para uma terra de node, ou seja, uma terra de vaguear. Uma terra sem propósito, sem objetivo. Quantas pessoas você tem visto que quando se afastam de Deus, pensando que vão ter alguma facilitação, essas pessoas ficam totalmente desorientadas. Não tem esperança da vida eterna. Não tem alegria do Espírito. Não tem força que vem da parte de Deus para nós. Não tem renovo sobre a sua vida. Não tem o Espírito Santo de Deus a nos consolar, a nos apoiar. Não tem a certeza de chegar às mansões celestiais. Estão andando na vida sem qualquer tipo de direcionamento. Então que o Espírito Santo de Deus nos livre desta realidade. Que o Espírito Santo de Deus sempre nos ajude e nos dê força para, mesmo tendo que negar a si mesmo, mesmo tendo que cortar na própria carne, como Cristo disse, teu olho te escandaliza? Qual foi a recomendação? Arranca. A tua mão é que te escandaliza? Corta. É melhor entrar com uma só do que com as 12 para o inferno. O teu pé que está te fazendo pecar, te levar a lugares inadequados? Corte. Você tem que entender o que são prioridades. Qual é a tua prioridade?
Qual é a tua prioridade? O que você estabeleceu como a sua prioridade? Você quer chegar no céu? Ou a tua prioridade é viver as coisas daqui da terra mesmo? Porque se for para viver aqui, tá bom do jeito que for. Se for para ficar na terra, e se for para participar da destruição, que todos vão participar, não faça força, não faça esforço. Continue do jeito que você quiser. Mas se você quiser entrar nas mansões celestiais, e se você quiser sentar na mesa do banquete, e se você quiser ser coroado naquele grande dia, e se você quiser ouvir a paz de Cristo, vinde benditos do meu Pai para o lugar que é preparado para vós. Tem que entrar pela porta que é Cristo Jesus. Tem que fazer o caminho que é Cristo Jesus e não o caminho de Caim. O caminho de Caim produziu nele destruição, produziu nele desorientação. E quer saber mais? Ainda produziu uma geração. A geração que veio de Caim foi a geração que trouxe a maior concupiscência sobre a terra. A concupiscência da geração de Caim foi tal que Deus, olhando do céu, não viu um justo. A sua atitude tem consequências. Você pensa que a sua atitude vai prejudicar somente você? Quando você erra, quando você peca, você está arrastando tanto a sua própria vida para a condenação, quanto você está arrastando outras pessoas. Talvez até uma geração inteira, talvez até uma família inteira, que estão olhando para você. E que quando olham para você e veem um péssimo testemunho, um mau testemunho, um pecado, uma rebelião contra Deus, vão todos pelo seu caminho. Assim aconteceu com Caim. Olha só o texto. Ó. E coabitou Caim com a sua mulher, primeiramente. Aí, somente para esclarecer, algumas pessoas acabam tendo algumas dúvidas em relação a isso. Uma pergunta capciosa, que algumas pessoas têm feito, tentando questionar a autoridade bíblica. Com quem Caim se casou? E aí ficam nessa, né? A Bíblia é incoerente, a Bíblia é contraditória. Só que, se você consultar a Sagrada Escritura, você tem respostas. Por exemplo, coloquei aqui, Gênesis 5:4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, na realidade, a situação de Caim foi, uma vez que Adão teve filhos e filhas, além daqueles que são focalizados pela narrativa bíblica. Então você tem a narrativa bíblica, fala principalmente de Abel, de Caim, tá certo? De Sete, de Enos, mas houveram outros filhos e filhas. E aí a situação foi, havia aquelas pessoas que eram a primeira geração. Caim certamente casou-se com uma dessas mulheres, filhas de Adão, consequentemente sua irmã. Uma situação que será corrigida quando você chega no texto de Levítico 18:9, quando é estabelecida a lei. E aí Paulo explica que a lei é que confere às atitudes a qualificação de pecado ou não. Então, quando a lei se manifesta e qualifica que aquilo é pecado, aquilo está proibido. Então, quando você lê Levítico 18:9, diz: a nudez da tua irmã, filha de teu pai, filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Pronto, isso é lei. A partir desse momento, a lei colocou: não é aceitável essa atitude. A lei cancelou essa situação, cancelou essa realidade. Agora, antes disso, você tinha a situação na qual Caim casou-se com uma de suas irmãs. E foi, então, partiu para a terra de Nod e lá continuou a humanidade. Mas e a descendência dele, como eu coloquei aqui? E aí fala, e concebeu e deu à luz, a mulher com quem ele se casou, concebeu e deu à luz. E deu o nome do filho, né, que nasceu desse relacionamento, deu o nome de Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E é interessante olhar para essas coisas, por quê? O inimigo, nas nossas almas, muitas das vezes a estratégia que ele tem usado, a forma como ele tem trabalhado, para tentar trazer confusão, e isso é uma verdade até os dias de hoje, isso é uma verdade até a atualidade, o inimigo sempre tenta copiar as coisas de Deus. O inimigo sempre tenta copiar os planos de Deus. Sempre tenta copiar as estratégias de Deus. E a gente vê isso na vida de Caim. Caim se afasta de Deus. Mas quais são as referências de Caim? As referências de Caim são aquilo que ele recebeu por meio da sua família. Então, quando Caim tem um filho, ele dá o nome de Enoque. E você vai ver na narrativa bíblica, vai nascer também um Enoque. Só que o Enoque, conforme a geração de Adão, a geração de Sete, de Enos, é um Enoque que andava com Deus, tanto que não foi achado entre os homens, foi arrebatado para Deus. Mas o Enoque de Caim foi exatamente o Enoque
cujo pai construiu uma cidade, fundou com o seu nome, e a partir dele veio toda uma geração de pecadores. Então você tem sempre aqueles que servem a Deus, e você tem sempre uma cópia no mundo, tentando se parecer, tentando enganar, mas que na verdade está seguindo as orientações do diabo. Então isso você vê desde o princípio, isso você vê desde o início. Aí Cristo vai dizer assim, através de Paulo, tomar cuidado, porque o inimigo pode se transfigurar até em anjo de luz, e se possível for enganar até os escolhidos. Então você tem visto na atualidade muito dessa situação que a gente vê aqui com Caim, daquele que não serve a Deus tentando copiar aquilo que é da parte de Deus. Aí você vê pastores falsos se colocando nos púlpitos e pregando um evangelho de mentira, um evangelho enganoso. Mulheres que se levantam como missionárias, mulheres que se levantam como profetisas e que têm profetizado mentira se vendendo por dinheiro. E você tem visto isso se multiplicar de uma forma terrível na atualidade. Da mesma forma como se multiplicou no tempo de Caim. E chegou uma multiplicação tão grande e afetou de uma forma tão grave a sociedade que Deus vai olhar do céu e não vai ver um justo. Ele procurando do céu, ele encontra apenas Noé. Como Deus também olha dos céus e ele procura na terra aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o servem em espírito e em verdade, aqueles que de fato andam em fidelidade na sua presença. E Deus, na verdade, ele encontra alguns. Ele encontra uma igreja que está ligada ao corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo, e que andam somente pela lei do Espírito Santo de Deus. Não é a maioria, como já foi profetizado através de Isaías. É o bichinho de Jacó, como ele colocou. É o povozinho de Israel. Mas eu digo para você, é um povo que Deus valoriza. É um povo que Deus ama. É um povo que Deus cuida. E é um povo que Deus vai arrebatar, levando ele para as mansões celestiais. Então, da mesma forma como a humanidade está se corrompendo aqui e virar o dilúvio, da mesma forma hoje. E os enganadores daquela época também, hoje têm se multiplicado extraordinariamente. Aí você tem uma lista aqui genealógica daqueles que são descendência. A descendência de Caim, a partir de Enoque, e vão se multiplicar e chegar até Lameque. E aí eu quero trazer aqui somente uma informação de Lameque, que também nos mostra as consequências daquele que se afasta de Deus. As consequências daquele que toma um caminho contrário à vontade de Deus, que foi o caso de Caim, que se afastou e foi para a terra de Nod, e lá estabeleceu essa geração. Veja, Lameque tomou para si 2 esposas. Lameque deu início a esse erro da bigamia. Quando a gente olha para esta situação, quando a gente olha para essa decisão que ele tomou, nós comparamos isso, nós estabelecemos que essa atitude ela é completamente fora do plano de Deus quando nós olhamos para a própria palavra de Deus. Porque nós temos que comparar texto sagrado com texto sagrado, Bíblia com Bíblia. A Bíblia é intérprete de si mesma. Então, quem disse que essa atitude está fora do plano de Deus? Veja aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6 ao 9. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Diz: porém, desde o princípio da criação, quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor e Salvador que está falando aqui. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão 2 uma só carne. Serão 2 uma só carne. De modo que já não são 2, mas uma só carne. Deus olha do céu e vê como um. Vê como uma aliança, uma união, uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o padrão do Senhor Jesus Cristo. Agora, se estão surgindo outros padrões, se estão surgindo outras concepções de família, se estão surgindo outras concepções de relacionamento, são adaptações, são modificações não autorizadas, são falsificações, são pessoas que se afastaram do padrão de Deus. Se afastaram daquilo que foi estabelecido pelo Senhor desde o princípio. E aquilo que na verdade funciona e abençoa a humanidade. Então quando nós temos visto esse afastamento, nós sempre temos visto destruição. Quando nós vimos o afastamento daquilo que é o padrão de Deus para nós sempre temos visto confusão. Nós sempre temos visto destruição. E a sociedade, conforme ela está na atualidade, ela é a maior prova da destruição da lei de Deus e as suas consequências.
As consequências para quem se aparta de Deus, como Caim se apartou, são sempre destruição e confusão. E aí nós vimos o padrão estabelecido de Deus e aqueles que não têm mais respeito pelo padrão de Deus. Tome muito cuidado, porque essas pessoas que não respeitam o padrão de Deus, elas não estão escondidas, elas não estão intimidadas, elas não estão com vergonha do que estão fazendo. Pelo contrário, elas estão no centro. As pessoas que estão desrespeitando o padrão de Deus estão cada vez mais audaciosas, estão cada vez mais ousadas na sua afirmação, estão se colocando de uma forma a, de fato, desrespeitar totalmente aquilo que veio da parte do Senhor como revelação. Então, nós como igreja de Cristo, nós precisamos fazer a afirmação daquilo que é o padrão de Deus para nós e para a sociedade de modo geral, diferentemente daquilo que Lameque fez. Lameque o que fez? Nós já não temos nada com Deus. Nós já não temos mais nenhum respeito pelo padrão de Deus. Nós não temos mais nenhum compromisso com o plano de Deus. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, do jeito que eu quiser fazer. E aí ele vai e toma 2 esposas para si. E ele dá início a esse tipo de prática. E aí fala que eu vou interromper, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo na próxima terça. Mas veja, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. E aí, inclusive, eu trouxe aqui um estudo que eu fiz num antigo comentarista da lei, chamado Rashi. É um antigo rabino que estuda bastante acerca dessas questões da Torá, do Pentateuco, da lei de Moisés, do Gênesis. E ele diz que, na verdade, no livro dele, A Torá de Rashi, Comentário à Torá, página 45, acerca das 2 esposas, ele fala que quando Lameque deu início a essa prática, na continuidade daquela geração, até chegar no dilúvio, até chegar na destruição, começou a se difundir uma prática através daqueles que tomavam 2 esposas para si, na qual uma esposa, que aí nós temos o significado dos nomes, Ada. Ada significa beleza, e Zilá, Zilá significa sombra. E ele diz, por que o sentido desses 2 nomes? Uma é Ada, beleza, e a outra Zilá, sombra. Porque ele diz que se tornou uma prática entre eles ter uma esposa com a qual ele teria filhos. E essa esposa geralmente era desprezada, servia apenas para procriação. E a outra esposa, geralmente dava-se algum tipo de medicamento da época, para que ela nunca engravidasse, e ela seria bajulada, seria colocada sempre com as melhores vestes, com a melhor forma de vida, porque essa seria a esposa com a qual ele teria relações sexuais. Então, Rashi diz, a bigamia ela está na origem de toda essa concupiscência e essa destruição do relacionamento humano. A bigamia até hoje, mesmo que ela não seja vivida oficialmente, ela é praticada de uma forma liberal na atualidade. Porque é isso que muitos homens sem Deus têm feito. É isso que muitas mulheres sem Deus têm feito. Tem a pessoa em casa que suporta toda a carga da família. Tem a pessoa em casa que suporta toda a carga da responsabilidade. Todo o peso da responsabilidade. E vai e arruma uma pessoa lá fora, com quem ele gasta seus dias, gasta seus bens, gasta ali, emprega com ela o melhor. E deixa para outra somente as responsabilidades. Da forma como Rashi viu isso naquela época, isso tem sido verdade na atualidade. Só que isso é destruído exatamente pelo padrão que é seguido por aqueles que têm obedecido a palavra de Deus. Aqueles que têm se submetido à palavra de Deus, têm a palavra de Cristo como seu padrão. E qual é o padrão de Cristo para nós? No princípio criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E quando eles se unem diante de Deus, eles são um. Deus olha do céu e vê esta união como plenamente perfeita. A união matrimonial. Então Deus valoriza o matrimônio. Então Deus ele tem o matrimônio como extraordinariamente importante, como uma união perfeita diante dele. E assim é, a igreja na atualidade, ela precisa se posicionar em relação a isso. A valorizar aquilo que Deus valoriza. A priorizar aquilo que Deus prioriza. A de fato viver na sua vida o padrão de Deus e através da sua vida mostrar para os demais o que é a palavra de Deus. Por isso que nós temos visto famílias sendo restauradas, por isso que nós temos visto pessoas vivendo de uma forma regalada, vivendo uma vida abençoada, vivendo uma vida feliz, pessoas sendo restauradas. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade para nós. Então nós temos que viver isso com orgulho e nós temos que mostrar isso como exemplo, como referência. Vou interromper aqui para não tomar muito tempo,
Mas na próxima oportunidade a gente vai dar continuidade a esse estudo aqui. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela vai batendo, né? Ela vai sendo ensinada a cada dia. E nós vamos trabalhando, nós vamos... a Bíblia diz que nós vamos reluzindo como a luz da aurora, né? Nenhuma criança nasceu correndo, né? Não